Antes de começarmos a orar, eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha percebido. Todas as manhãs carregam um segredo. Há um momento silencioso entre o despertar e o primeiro passo, em que Deus nos observa, esperando ser convidado para caminhar conosco. Muitos começam o dia correndo, cheios de pressa, preocupações, pensamentos confusos. Mas hoje, não. Hoje eu quero te conduzir por um caminho diferente. Antes de pedirmos, nós vamos compreender. Antes de falarmos, vamos ouvir. Porque essa oração da manhã não será apenas palavras, será um encontro. Eu acredito firmemente que se você permanecer comigo até o fim desta mensagem, algo espiritual será destravado dentro de você. Eu não estou aqui para oferecer frases bonitas. Eu estou aqui para declarar com fé que esta manhã pode ser o início de um tempo novo. Mas para isso, precisamos fazer algo juntos. Aquietar a alma. Afastar por alguns minutos o barulho do mundo, o peso das contas, as lembranças do que deu errado ontem. Vamos nos colocar diante de Deus não como quem corre, mas como quem espera. Como quem sabe que antes de qualquer batalha é preciso ouvir a voz do general. Hoje, eu não vou apenas orar, eu vou abrir a palavra, porque a oração sem palavra pode se perder no vento, mas a oração que nasce da Escritura se torna fogo, se torna espada, se torna cura. E eu quero que você se prepare, porque ainda teremos um momento de oração. Sim, nós vamos orar juntos, mas antes disso, eu preciso que você entenda algo essencial. Deus não quer apenas ouvir seus pedidos, Ele quer tocar sua identidade. Esta manhã, Ele pode corrigir sua rota, consolar sua alma, restaurar o que ninguém mais pode. Se você acordou cansado, confuso, sem entender o motivo de tantas lutas, não se culpe. Talvez Deus tenha permitido essa tempestade para que você se lembrasse de uma coisa. Você não foi criado para lutar sozinho. E se você está aqui agora, ouvindo esta mensagem, acredite, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe. Você não está diante de um vídeo, está diante de um chamado, um convite para começar o dia de um jeito diferente, não reagindo ao mundo, mas se rendendo a Deus. Eu quero que você permaneça até o final, porque quando chegar o momento da oração, nós vamos colocar este dia nas mãos daquele que já viu cada segundo dele. Vamos entregar o que ainda nem aconteceu. Porque quando Deus é o primeiro a ouvir nossa voz, Ele transforma tudo o que viria contra nós. Prepare o coração, respire fundo. Deus está prestes a falar. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo muito simples, mas profundamente espiritual. Se esta palavra já está falando com você, se o seu coração já sente que Deus preparou este momento, demonstre isso em fé. Clique em gostei e se inscreva neste canal. Não é por números, é por propósito. Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar outras almas feridas, outros corações que acordaram sem esperança. Você pode evangelizar com um gesto. Você pode ser ponte para um milagre. Então, declare com atitude: eu escolho começar meu dia com Deus. Deixe seu like, se inscreva e permaneça comigo até o momento da oração. Porque algo do céu será liberado sobre sua vida hoje. Há uma razão pela qual escolhi este versículo para esta manhã, algo que vai além da beleza de suas palavras. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse texto foi escrito em meio às cinzas. Jerusalém estava destruída. O profeta Jeremias caminhava entre ruínas, ouvindo o choro de um povo perdido. Não havia festa, não havia celebração, havia escombros. E é exatamente nesse cenário de dor que ele declara: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Percebe a profundidade disso? Ele não disse isso diante de vitórias, mas diante do colapso. Em outras palavras, a esperança de Deus não depende das circunstâncias. Eu preciso te dizer isso com toda a sinceridade do meu coração. Talvez você tenha acordado hoje com a alma como aquela cidade, em ruínas, cansada, questionando o porquê de tudo. Mas é nesse exato lugar, nesse ponto onde você pensa não ter mais forças, que Deus sussurra: eu renovei minhas misericórdias para você. Ele não te mantém de pé porque você é forte, ele te mantém porque ele é fiel. Quando Jeremias disse essas palavras, ele não estava sentindo consolo, ele estava professando fé contra o sentimento. Ele estava dizendo: mesmo que tudo esteja destruído, eu me agarro a quem Deus é. Isso é poderoso. Isso significa que amanhã não é apenas um novo dia, é uma nova chance. Chance de recomeçar, de ser perdoado, de ser restaurado, de deixar que Deus defina o rumo. E eu te pergunto, quantas vezes você acorda e já sente um peso, como se o dia começasse vencido? Mas saiba, a fidelidade de Deus desperta antes de você. Antes do primeiro pensamento, Ele já havia preparado misericórdia. Antes da primeira preocupação, Ele já tinha separado um cuidado. Lamentações não é um livro de alegria, mas carrega a frase mais doce sobre o amanhecer. Por quê? Porque Deus sabe. Há pessoas que precisam ouvir sobre esperança justamente quando estão em desespero. E se este versículo chegou até você hoje, não é religião, não é acaso, é provisão. É Deus dizendo: eu estou renovando o que você acha que perdeu. É por isso que, antes de orarmos, eu preciso que você entenda. Não importa o que aconteceu ontem, hoje Ele renovou. Não importa o que você fez, Ele renovou. Não importa o tamanho do erro, da dor, da queda, Ele renovou. E é sobre isso que vamos orar. Não por conquistas, mas por recomeços. Não por força própria, mas por misericórdia divina. Todos amam dizer que amanhã é o começo de um novo dia, mas a verdade é que para muitos ela não começa com esperança, começa com preocupação. Há pessoas que antes mesmo de se levantarem da cama já sentem o peso de tudo o que precisam enfrentar. O despertador toca, mas o coração não desperta. A mente corre antes dos pés tocarem o chão. Como vou pagar aquela conta? Será que vou ser demitido? E se o exame mostrar algo ruim, será que ele, vai voltar a falar comigo? Amanhã chega, mas a paz não chega com ela. E é exatamente por isso que hoje eu estou aqui. Deus não quer que você apenas acorde. Ele quer que você desperte. Há uma diferença. Acordar é físico. Despertar é espiritual. E muitos estão vivendo dias em que o corpo levanta, mas a alma continua deitada. Levanta para cozinhar, para trabalhar, para cuidar dos filhos, mas por dentro carrega um cansaço que ninguém vê. E talvez você seja assim. Talvez você acorde forte por fora, mas frágil por dentro. Eu quero que você entenda algo profundo. Deus conhece a batalha invisível que você trava nas primeiras horas da manhã. Ele vê aquilo que ninguém escuta, os suspiros, o silêncio, a lágrima rápida enxugada antes que alguém veja. Ele sabe que, muitas vezes, você levanta não porque quer, mas porque precisa. E é exatamente por isso que Ele te trouxe aqui, para dizer: você não vai lutar sozinho este dia. Quantas vezes, ao sair de casa, você veste um sorriso que não sente? Quantas vezes, ao desejar um bom dia, você esconde a tempestade que carrega? Mas escute bem, o fato de você ainda estar aqui, ouvindo estas palavras, é sinal de que o céu ainda acredita no seu amanhã. Deus não terminou a obra que começou. Se Ele permitiu que você despertasse hoje, é porque ainda há algo para viver, para vencer, para testemunhar. A vida é feita de contas para pagar, filhos para educar, doenças para enfrentar, vazios para encarar.
Mas nenhuma dessas realidades é maior que a misericórdia que se renova a cada manhã. Eu sei que há dívidas, eu sei que há solidão, eu sei que há diagnósticos, mas também sei de uma verdade maior. Há um Deus que pode transformar tudo isso com uma palavra. E essa palavra hoje é renovação. Se você sente que este dia já começou pesado, então este vídeo não é um conteúdo, é um encontro entre a sua dor e a misericórdia de Deus. E é por isso que, quando orarmos, eu não vou pedir para Ele tirar todas as lutas. Vou pedir para Ele te dar coragem para vencê-las, porque a força que vem de Deus não ignora a batalha, ela atravessa o fogo. Eu preciso te perguntar algo agora, com todo o amor, mas também com toda a verdade. Como você realmente acordou hoje? Não o que você mostrou para o mundo, mas o que você sentiu quando abriu os olhos. A sua primeira respiração foi de paz ou de peso? Você acordou agradecendo ou reclamando em silêncio? Foi esperança ou foi medo? Porque a forma como acordamos revela muito mais do que imaginamos. Revela o estado da nossa alma. Muitos dizem, foi só mais um dia. Mas eu te pergunto, desde quando um dia é só mais um? Quantos não dariam tudo para ter mais um amanhecer? Quantos hoje já não podem mais dizer bom dia? E você, que ainda respira, que ainda tem vida, tem tratado este dia como presente ou como punição. Talvez você tenha acordado perguntando, por que tudo está tão difícil? Mas eu te pergunto, por que você insiste em carregar sozinho o que só Deus pode sustentar? Quantas vezes você levanta e leva junto as preocupações de ontem, os erros de meses atrás, os medos do amanhã? Você chama isso de responsabilidade, mas pode ser incredulidade, porque responsabilidade é planejar, incredulidade é tentar controlar o que Deus já pediu para entregar. Agora, seja sincero diante de si mesmo. Qual é a primeira voz que domina seus pensamentos pela manhã? A voz da fé ou a voz da ansiedade? Você tem dado a Deus os primeiros minutos ou tem dado ao medo? Você tem começado seus dias em oração ou em correria? Eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te acordar por dentro. Deus não quer que você apenas viva. Ele quer que você viva com Ele. E talvez essa seja a grande pergunta desta manhã. Você quer apenas sobreviver ao dia ou quer viver algo sobrenatural nele? Porque existe uma diferença enorme entre levantar e levantar com propósito, entre andar e andar com direção, entre falar e falar com Deus. E eu te digo, um dia com Deus pode ser exaustivo fisicamente, mas nunca será vazio espiritualmente. Então eu te convido agora a olhar para dentro. O que você tem deixado governar suas manhãs? O que você tem esperado de Deus? E o que Deus tem esperado de você? Que oração você deixou de fazer? Porque achou que Ele não ouviria? Essa reflexão não é para te culpar, é para te despertar, porque Deus só transforma aquilo que é entregue. E enquanto você insistir em segurar, Ele respeitará seu silêncio. Mas no momento em que você disser, Senhor, eu não consigo sozinho, o céu se moverá ao seu favor. Por isso, eu te faço uma última pergunta antes de seguirmos. Você está disposto a entregar este dia nas mãos de Deus ou vai tentar carregá-lo com as suas? Eu preciso te levar agora a um tipo de reflexão que poucos se permitem fazer ao amanhecer. Por que você está lutando? Porque todo coração tem uma motivação, mesmo quando não sabe. Há quem acorde por dinheiro, há quem acorde por status, há quem acorde por medo, mas poucos acordam por fé. E isso muda tudo. Você pode até estar cansado hoje, mas a grande questão não é o peso, é para onde ele está te levando. Veja, o mundo oferece inúmeras recompensas, sucesso, aplausos, conforto, reconhecimento, mas todas elas têm prazo de validade.
A fama envelhece, o corpo adoece, o dinheiro escapa, os aplausos cessam, e quando tudo isso termina, o que resta? A vida pode encher suas mãos de coisas e ainda assim deixar seu coração vazio. Quantas pessoas têm tudo por fora e nada por dentro? Nós vivemos em um tempo em que muitos acordam cedo, mas poucos despertam. Correm, mas não sabem para onde. Compram, mas não saciam. Chamam isso de progresso. E ainda assim, vivem angustiados. Porque existe uma verdade espiritual que ninguém pode evitar. Só Jesus pode ocupar o lugar do eterno dentro da alma humana. De que adianta levantar todos os dias para conquistar o mundo e perder a alma? De que adianta resolver problemas exteriores, enquanto o interior permanece despedaçado? Você pode ter a cama mais confortável, o café mais caro, o emprego mais disputado, e ainda assim acordar infeliz. Porque a verdadeira transformação não acontece no lado de fora do dia, acontece no lado de dentro da alma. E é por isso que hoje eu te digo com amor, mas com verdade: tudo o que você busca fora de Deus será pó no fim. Mas tudo o que você entrega a Deus será eternidade. Quando você acorda por riqueza, você acumula medo. Quando acorda por status, você acumula vaidade. Mas quando acorda por Cristo, você acumula vida. Ele não te promete ausência de lutas, ele te promete presença na guerra. Ele não te livra de vales, ele te guia por dentro deles. Ele não impede a noite, ele faz nascer a manhã. Esse é o ponto da decisão. Você quer viver por aquilo que morre com o tempo ou por aquele que venceu o tempo? Você quer colocar sua esperança em coisas que podem ser tiradas em um segundo ou em um Deus que nunca será removido? O mundo tem pressa, Deus tem propósito. O mundo oferece brilho, Deus oferece luz. O mundo oferece vitórias instantâneas, Deus oferece destino eterno. E lembre-se, tudo o que nasce de Deus permanece. Tudo o que não nasce dele desmorona com o primeiro vento. Por isso, quando orarmos, não peça apenas um bom dia. Peça um sentido eterno para ele. Não peça apenas proteção, peça direção. Não peça apenas bênçãos, peça presença. Porque a presença de Deus é a única coisa que transforma um amanhecer comum em um dia histórico na sua vida espiritual. Se há algo que eu aprendi ao longo da caminhada com Deus, é que a fé verdadeira não se apoia em emoção, mas em fundamento. Sentimentos mudam, pensamentos oscilam, mas a palavra permanece. Por isso, nesta manhã, eu não quero que você apenas se sinta tocado. Eu quero que você esteja firmado, e para isso permitiremos que as Escrituras falem. Porque quando a Bíblia fala, a alma se alinha. Nós começamos com Lamentações 3, 22, 23. A certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas agora, escute Davi em Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi não orava apenas, ele esperava. Ele sabia que orar não era jogar palavras ao vento, era depositar expectativas no trono. Quantas vezes você ora, mas continua preocupado? Nesta manhã, Deus está te chamando não apenas para pedir, mas para confiar. Se orou, espere. Se entregou, descanse. Em Isaías 50:4, encontramos outro segredo matinal. Ele desperta-me manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para ouvir como discípulo. Perceba, Deus não desperta apenas o corpo, desperta o ouvido. E sabe por quê? Porque há pessoas que acordam cedo, mas permanecem espiritualmente surdas. Vivem correndo em busca de respostas externas, quando a verdadeira direção está no sussurro interno do Espírito. Quantas decisões teriam sido diferentes se você tivesse ouvido antes de agir? Por isso, antes de orarmos por milagres, oraremos por sensibilidade. Veja também o que diz Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a
Alegria vem pela manhã. Este versículo não é apenas poético, é profético. Ele não diz que a alegria vem se tudo der certo. Ele diz que a alegria vem porque Deus vem. A alegria não é ausência de lutas, é presença de esperança. Talvez você tenha chorado à noite, talvez chorou em silêncio, mas se o sol nasceu, a promessa amanheceu junto. E ainda em Provérbios 3, 5, 6, recebemos um mapa para este dia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantos começam o dia tentando entender? Mas a Bíblia diz, comece confiando, porque há caminhos que só serão corrigidos quando forem entregues. Perceba o que Deus está dizendo em cada versículo. Apresente-se, Salmo 5. Ouça Isaías 50. Espere alegria, Salmo 30. Confie, Provérbios 3. Este é o ciclo de uma manhã espiritual. Agora entenda, quando a alma se apoia na palavra, as circunstâncias deixam de ser ameaça e se tornam oportunidade. O dia pode até ser difícil, mas ele nunca será vazio. Por isso, antes de chegarmos à oração, quero que você guarde uma certeza. Deus já está no dia que você teme enfrentar. Ele já caminhou pelas horas que você ainda não viu. Ele já preparou refúgio nas batalhas que você nem sabe que terá. Lembre-se, uma manhã guiada pela palavra é uma vida guiada por Deus. Há momentos em que a fé não nasce de uma explicação, mas de uma decisão. E esta manhã é um desses momentos. Eu creio que, enquanto você ouve estas palavras, Deus está colocando dentro de você uma coragem silenciosa, aquela que não grita, mas permanece. Porque não basta começar o dia pensando em Deus, é preciso começar o dia decidindo por Ele. Por isso agora não falarei apenas com a sua mente, falarei com sua alma. Quero que você escute estas frases não como consolo, mas como aliança. Elas não são poesia, são armas. E eu declaro, em nome de Jesus, que muitas delas serão repetidas dentro de você durante este dia. Quando a dúvida vier, você lembrará. Quando o medo vier, você resistirá. Quando o cansaço vier, você se levantará. Ouça com o Espírito aquilo que declaro com a fé. Eu prefiro acordar com Cristo do que dormir com o mundo. Eu posso estar cansado, mas não estou derrotado, porque o Deus que me desperta é maior que o que me fere. Eu entrego esta manhã a quem já enxergou o meu fim e ainda assim decidiu me amar. Hoje eu não acordo para lutar sozinho. Eu acordo para caminhar com o Todo-Poderoso. Eu não preciso ver o caminho completo para confiar em quem o construiu. O dia pode ser duro, mas o Deus que o criou é maior do que ele. Talvez você não perceba, mas toda manhã é uma guerra. Guerra entre a fé e o medo, entre a esperança e a ansiedade. E você precisa escolher um lado. Ou você acorda como vítima das circunstâncias, ou como filho da promessa, ou você desperta murmurando, ou levanta declarando. Por isso, falo com você que se sente pequeno hoje. A fé não pede força, ela gera força. Muitos acreditam que fé é emoção. Não, fé é decisão. Eu já orei dias sem sentir nada. Mas dentro de mim eu dizia, mesmo sem sentir, eu escolho confiar. E foram nesses dias que Deus mais me surpreendeu. Não porque eu merecia, mas porque Ele nunca abandona quem o busca com sinceridade. Escute mais esta verdade. Eu posso não controlar o dia, mas eu conheço quem controla o tempo. Eu posso não entender os caminhos, mas sei quem é o caminho. Minha alma não desperta para o caos, desperta para a vontade de Deus. Eu te digo com toda a autoridade espiritual, quem aprende a declarar fé pela manhã, vence batalhas antes mesmo que elas comecem. O inimigo sabe que um cristão sem oração é frágil, mas um cristão que acorda declarando é inquebrável. E é por isso que daqui a pouco eu vou orar com você. Não será uma oração de palavras, mas de entrega, de rendição,
de alinhamento, porque antes de Deus mudar o seu dia, Ele vai alinhar o seu coração. Prepare-se, a guerra está prestes a virar vitória. Chegamos ao ponto mais profundo desta caminhada. Até aqui, refletimos sobre a palavra, confrontamos nossos medos, declaramos fé. Mas agora algo maior está diante de nós. Porque de nada adianta ouvir sobre Deus se você não decidir andar com Ele. E eu preciso te perguntar, e você precisa responder com a alma: quem guiará o seu dia? Deus ou suas preocupações? Você quer apenas ouvir sobre paz ou quer viver a paz que excede entendimento? Você confia o suficiente para entregar o controle? Muitos querem a presença de Deus, mas poucos entregam espaço para Ele agir. Querem milagres, mas continuam presos ao medo. Querem direção, mas insistem em controlar cada passo. E é aqui que o Espírito Santo sussurra: eu não posso liderar um coração que não se rende. A maior decisão de hoje não é qual compromisso você terá, não é qual conta irá pagar, nem qual problema enfrentará. A maior decisão é: você caminhará sozinho ou convidará o Criador para caminhar com você? Talvez você diga: mas eu já tentei confiar antes e fui ferido. Eu entendo. Todos nós temos cicatrizes. Mas eu te digo com amor: quem te feriu não foi Deus. Quem te abandonou não foi Ele. Quem te esqueceu, te julgou, te condenou. Nenhum deles era Cristo. Porque Jesus não abandona, Jesus não acusa, Jesus não rejeita, Ele espera. Deixe-me te entregar uma verdade que pode libertar seu coração. Deus não quer que você vença o dia, Ele quer vencer o dia em você. A oração que estamos prestes a fazer não será ritual, será entrega, será pacto, será rendição. Porque esta manhã não será apenas início de um dia. Será o início de uma decisão. E decisão é isso. Não é emoção, não é arrepio, não é lágrima. É abrir a porta e dizer: Jesus, eu não sei o que me espera, mas eu sei que eu não quero ir sem ti. O céu não se move por palavras bonitas, mas por corações dispostos. Você pode não ter forças, pode não ter respostas, pode não ter direção. Mas se você tiver um pedido sincero, uma rendição profunda, uma simples frase como: Senhor, fica comigo, eu te garanto, Deus transformará este amanhecer em testemunho. E é por isso que daqui a pouco eu vou orar com você. Mas antes de qualquer oração, eu preciso saber: você está pronto para deixar Deus cuidar do que você não pode mais segurar? Porque se a resposta for sim, algo sobrenatural está prestes a se mover. Se você permaneceu comigo até aqui, saiba, não foi apenas interesse, foi chamado. Há algo do céu te buscando nesta manhã. E antes de pronunciarmos qualquer palavra em oração, eu quero te conduzir a um lugar de silêncio interior. Porque toda verdadeira oração começa no silêncio da alma. Você pode estar em casa, no trabalho, no ônibus, talvez com fones de ouvido ou tentando esconder uma lágrima. Mas agora eu te peço algo simples e profundo. Pare por um instante, apenas pare, respire, feche os olhos se puder. Não apresse este momento. Deus não está na pressa, Deus está na entrega. Muitas vezes começamos o dia falando com o mundo e esquecemos de falar com quem nos deu o fôlego. Falamos com angústias, com boletos, com notícias, conversamos com o medo, com a memória das dores. Mas agora é diferente. Agora você não vai falar com o dia, você vai falar com o Criador do dia. Talvez você esteja dizendo: mas eu nem sei orar direito. Não se preocupe, Deus não ouve gramática, Deus ouve coração. Ele não espera discursos, Ele espera sinceridade. A oração que transforma o dia não é a mais bonita, é a mais verdadeira. Às vezes, uma lágrima diz mais do que 1000 palavras. Às vezes, Pai, estou aqui.
abre mais portas do que sermões inteiros. Eu quero que você se lembre de algo muito importante. Você não está falando com um juiz distante. Está falando com um pai presente. Você não está tentando convencer Deus, está se permitindo ser consolado por Ele. Você não precisa merecer este momento, você só precisa aceitá-lo. E é por isso que, antes de orarmos, eu preciso te preparar com uma verdade. Deus já sabe o que você vai dizer, e ainda assim Ele quer ouvir, porque a oração não é para informar Deus, é para transformar você. Quando você ora, Deus não descobre seus problemas. Você descobre quem está com você dentro deles. Daqui a poucos instantes, eu vou começar a oração. E quando eu disser, ore comigo, eu quero que você, do seu jeito, com suas palavras ou em silêncio, entregue este dia. Talvez você não consiga falar. Talvez só consiga suspirar. Está tudo bem. O Espírito Santo traduz até lágrimas. Mas antes disso, quero que você faça um ato de rendição. Coloque a mão sobre o peito, sinta seu coração. Perceba, ele está batendo. Isso significa que Deus ainda está te chamando para viver. Não apenas existir, viver em paz, viver com direção, viver com Ele. Porque a oração que estamos prestes a fazer não vai mudar apenas o seu dia, vai começar a mudar a sua história. Quando estiver pronto, eu direi, agora vamos orar. E nesse momento, o céu se abrirá sobre você. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entro na Tua presença, não para apresentar pedidos ansiosos, mas para reconhecer quem Tu és. Tu és o Deus que criou o dia antes que eu abrisse os olhos. Tu és o Deus que viu cada segundo deste amanhecer e ainda assim me permitiu viver para experimentá-lo. Por isso, antes de tudo, eu te adoro, eu te exalto. Eu declaro que este dia não pertence ao acaso. Ele pertence a ti, Pai. Eu confesso que muitas vezes acordei com o peso das lutas em vez do peso da tua glória. Acordei tentando controlar em vez de confiar. Mas hoje, Senhor, eu entrego minhas angústias, minhas incertezas, meus medos, entrego os pensamentos que me afligem, as dores que ninguém vê, as batalhas que eu travo em silêncio. Eu não quero começar este dia sozinho. Eu preciso começar este dia contigo. Senhor, renova sobre mim as tuas misericórdias. Que aquilo que ontem me feriu, hoje não me impeça de viver. Que aquilo que o inimigo tentou usar para me calar, o Senhor use para me fortalecer. Lava minha mente com teu espírito, acalma meu coração com tua voz, endireita meus caminhos, mesmo quando eu não entender o trajeto. Pai, eu te peço, protege a minha casa, cuida da minha família, guarda cada um que eu amo. Que o Senhor vá à frente nos lugares onde meus pés irão pisar, que portas que devem se abrir se abram, que portas que me desviariam do teu propósito se fechem, que em cada decisão deste dia eu sinta a tua presença como um sussurro dizendo, eu estou contigo. Senhor Jesus, eu oro também por aqueles que acordam chorando, pelos que despertam cansados, pelos que já abriram os olhos desejando desistir. Visita agora esse coração. Senta-te à beira dessa cama espiritual e diz a ele aquilo que nenhum de nós pode dizer. Filho, eu estou aqui. Que o Espírito Santo envolva esta manhã com paz. Não uma paz que o mundo explica, mas uma paz que o mundo não pode entender. Eu declaro, em teu nome, que este não será apenas um bom dia. Será um dia guiado, um dia protegido, um dia visitado. Porque eu não caminho por vista, eu caminho por fé. E a minha fé, Senhor, está colocada em tuas mãos. Por fim, Pai, eu te agradeço. Agradeço pelo fôlego, pela chance, pelo recomeço. Obrigado porque, mesmo sem eu perceber, o Senhor me guardou esta noite. E se estou de pé é porque a tua fidelidade me sustentou.
Consagro este dia a Ti. Toma minhas palavras, minhas decisões, meus passos, e que, acima de tudo, a Tua vontade se cumpra em mim. Em nome de Jesus. Amém.